Programação. Vamos falar de programação. Você também tem a sua programação. 97% de todo pensamento que passa na tua cabeça, ele se repete diariamente. Aquilo que você está pensando hoje, provavelmente você pensou ontem. E aquilo que você está pensando hoje, provavelmente você vai pensar amanhã. Se o seu pensamento é sempre igual, como que você pode ter uma vida diferente? Então você tem que entender que antes do pensamento vem uma coisa chamada programação. Você tem a sua programação, eu tenho a minha programação. Todas as pessoas têm uma programação. E o teu pensamento ele vem dessa programação. Em todas as áreas. Quando você quer resolver alguma coisa, você vai parar, pensar e buscar informação para responder ou para resolver aquele problema. Então vamos supor que você está precisando de dinheiro. O que você faz quando você está precisando de dinheiro? Pensa nisso por um momento. Se você é pobre, que é a grande maioria das pessoas, quando você pensa em dinheiro, vem um único pensamento na tua cabeça. Ou normalmente esse é o pensamento que mais vem na cabeça das pessoas que são pobres. Quando uma pessoa está precisando de dinheiro, o primeiro pensamento que passa na cabeça dela para conseguir dinheiro é arrumar um emprego. E esse é o pensamento da grande maioria das pessoas. Por isso que a grande maioria das pessoas é pobre. Porque elas rapidamente colocam essa ligação. Preciso de dinheiro, estou desempregado, preciso de emprego. E dinheiro e emprego não necessariamente tem uma correlação. Se você perguntar para uma pessoa que é rica, quando ela está precisando de dinheiro, o que ela faz, ela vai responder para você: vou montar um negócio. Então essa é a principal diferença entre o rico e o pobre. A programação. O rico tem uma programação de riqueza. São acho que 14 ou 17 passos que te fazem enriquecer. Primeiro que você tem que ter a programação de riqueza, segundo você vai ter que colocar em prática isso. E se você é pobre, você tem programação de pobreza. Então todo pensamento que passa na tua cabeça é de pobreza. O pensamento, ele é que nem o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas todo pensamento que surge na tua cabeça, ele surge por causa da tua programação. Você tem uma programação pré-instalada. Essa programação provavelmente ela veio da tua infância, aquilo que você aprendeu com os seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus avós, com seus professores, na sua escola, na sua igreja, etc. Então aquilo que você aprendeu no ambiente que você vive, criou a tua programação. E em cima dessa programação, você vai buscar as respostas para a sua vida. Quando você pensa em relacionamento amoroso, é como se você abrisse uma caixa na tua mente, onde está dividido em cada parte. Relacionamento amoroso, relacionamento sexual, dinheiro, prosperidade, emagrecimento. Cada caixinha na tua cabeça, você abre e vê o que tem dentro do arquivo. E baseado nas suas experiências anteriores, ou nas experiências que outras pessoas tiveram e que passaram para você, você registra na tua cabeça. E quando você busca aquela informação de determinada área, você vai buscar naquela caixinha. Então, no caso, dinheiro. Você vai abrir a caixa de dinheiro. O que eu faço para ganhar dinheiro? Então, se você tem uma programação de pobre, a primeira resposta que vem na sua cabeça é procurar um emprego. Se você tem uma programação de rico, a primeira coisa que vem na sua cabeça é montar um negócio. Então você tem que começar a entender sobre a programação para você colocar novos drives mentais na sua cabeça para estar mudando a sua vida. Porque se um rico pensa em emprego, ele pensa que isso é coisa de gente burra ou idiota. Para pensar por um momento. Você está se escravizando. Você vai trabalhar para uma outra pessoa, vai dar o seu dinheiro, o seu suor para uma outra pessoa. Quem vai ficar com o dinheiro? Ela. E depois ela vai te pagar uma porcentagem. Então você nunca vai enriquecer trabalhando para outra pessoa. A pessoa, o teu patrão é que vai enriquecer. Então quando você trabalha numa empresa para uma outra pessoa, você está enriquecendo essa pessoa. E você ganha uma porcentagem dessa renda. Então, de certa forma, isso é uma burrice. Se você vai realizar o mesmo trabalho, não é melhor você trabalhar para si mesmo? Ou montar um sistema onde pessoas vão trabalhar para você e aí você enriquece? Quando eu monto um sistema onde pessoas trabalham para mim, eu pago um percentual da renda, mas o dinheiro bruto fica para mim. Então, se você entra na condição de empregado, você sempre vai ser pobre. Então, essa é a primeira mudança. No caso do emagrecimento, é a mesma coisa. Uma pessoa que é gorda, que está acima do peso, ela tem uma programação de gordo. Assim como o magro tem uma programação de magro. Então, se você busca ajuda para emagrecer através dos alimentos, isso não vai acontecer.
Porque você tem que primeiro estruturar a tua crença, a tua estrutura mental. Pessoas normalmente gordas, pessoas obesas, elas têm um padrão infantil de pensamento. Todo obeso é uma pessoa infantilizada, independente da idade. Você pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Se você é obeso, se você é gordo, se você está acima do peso, o teu padrão mental para a alimentação é exatamente igual a uma criança de 7, 8, 9 anos de idade. Você não amadureceu. E por que isso? Porque normalmente uma pessoa que está com muito peso, ela não está gorda porque ela come muito alimento. Ela está gorda porque ela come muita porcaria, muito doce. Então é aquela coisa, a criança pequena que quer toda hora, ai, eu quero um pirulito, mãe, eu quero sorvete. E quando não consegue o sorvete faz birra e chora. Você pode perceber, não sei se é o seu caso, mas todo gordo ele está o tempo todo comendo. E todo gordo ele está o tempo todo comendo doce. Doce é alimento de criança. Se você não é mais criança, você não deveria mais comer doce. Doce deveria ser para você assim como o Natal, uma vez por ano. Então se você comer sorvete, sorvete de massa, de pote, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, legal. Se você está tomando sorvete todos os dias, isso é atitude infantil, é uma criança que se comporta assim. Se você come bolacha recheada, isso é coisa de criança, criança que gosta de bolacha recheada. Por quê? Porque esses alimentos não têm valor nutritivo nenhum. Então quando uma criança que só come focada no prazer do alimento do doce, porque ela é infantil, ela não desenvolveu ainda a maturidade e a racionalidade para entender que aquilo lá faz mal para a saúde. Você, se já é adulto, você sabe qual a função de um sorvete: dar celulite e engordar e dar infarto. É só essa a função do sorvete. Ele dá celulite, ele te engorda e ele te leva ao infarto. Se você não quer ter celulite, se você não quer engordar e se você não quer infartar, não tem motivo para tomar sorvete. Ah, mas ele refresca. Mentira. A quantidade de gordura que tem no sorvete, a quantidade de açúcar que tem no sorvete, imediatamente após você ter comido esse sorvete, você vai estar com mais calor do que antes. Então o sorvete não refresca. Ele pode no máximo gelar a tua garganta, mas ele não vai te refrescar. Se daqui a pouco você vai querer tomar alguma coisa e você vai estar com mais calor do que você estava antes. Então se você sabe disso e toma sorvete, isso é burrice. Eu acredito que você não seja burro. Então todo alimento que tem muito açúcar, ou ele vai estar trazendo câncer para a tua vida, ou ele está trazendo sobrepeso, ou ele vai trazer um infarto, alguma coisa que vai te levar à morte. E se você continuar comendo isso, você é burro. E eu acredito que você não seja burro. Então você está apenas infantilizado. A partir de hoje você precisa começar a pensar nos alimentos que você come, porque o alimento tem como função nutrir o teu corpo. O ser humano é o único animal que come por prazer. Todos os animais, eles se alimentam. A primeira função de um alimento é alimentar, não é te dar prazer. Então eu como para quê? Para nutrir o meu corpo. Quando você vai num posto de gasolina, você vai abastecer seu carro, se você tem condições financeiras, você vai colocar o melhor combustível. Para quê? Para abastecer o teu carro. E você não coloca ali na bomba de gasolina, vamos supor que seu carro caiba 50 litros. Você continua ali com a bomba ligada e coloca 60 litros, 70 litros, 80 litros, 100 litros e vai derramando? Não, por quê? Porque você não é burro. Mas por que com o seu corpo você faz isso? Então o teu corpo ele tem um limite que ele aguenta de comer. Depois daquilo lá é transbordo, não serve para nada, então ele vira gordura. Se você está acima do peso, se você pega no teu corpo e tem gordura sobrando, significa que você come mais do que deveria. É simples assim. Isso significa que você vai passar fome? Lógico que não. Isso significa que você está comendo a mais do que você precisa. Lembre-se disso, seu corpo é inteligente. Ele sabe de quanto alimento você precisa. Você continua engordando porque você está comendo aquilo que você não precisa. Você tem uma programação de gordo e você segue essa programação de gordo. A partir do momento que você entender sobre a sua programação e você quebrar ela, você começa a emagrecer. Mas ela não acontece através da dieta, ela acontece aqui dentro primeiro. Primeiro eu mudo meu padrão mental e então eu começo a emagrecer. É simples assim. Se você pensar e quiser mais informação sobre o padrão mental, pensa no seguinte. São sempre conceitos que vão sendo construídos dentro dos seus princípios e valores. Então, exemplo, eu não sei se você é casado ou casada, se tem um relacionamento ou não. O que você acha da traição? Você pode ver a traição como algo normal, é problema da pessoa. Se ela está traindo é o corpo dela, é a vontade dela,
não tem problema nenhum. Ou você pode ver aquilo como uma falta de respeito com você. Ah, ela me traiu, não acho certo, ela não tem princípios, etc. Percebe que isso daí é um padrão mental. Se você tem um padrão mental de que é traição, tá tudo legal, então tá tudo legal. Se você tem um padrão mental de que aquilo não é legal, então você não vai aceitar aquilo lá. O padrão mental da pessoa que se mantém magra é mais ou menos parecido. Uma pessoa que está acima do peso, ela busca constantemente o pertencimento. E quando alguém oferece alguma coisa para ela, ela fica com receio de negar. Eu não posso negar isso aqui de um amigo. Ele me ofereceu um doce, eu tenho que comer. E não é bem assim. Uma pessoa magra, quando alguém oferece para ela um doce, uma comida, se ela não está com fome, ela simplesmente rejeita. Olha, obrigado, hoje eu não estou afim, obrigado, já comi. Mas não. Todo gordo que você oferecer para ele alimento, ele aceita. Então isso daí é uma forma que você está dizendo que você não gosta do próprio corpo. É uma forma de você dizer que você é uma porcaria. Porque qualquer coisa que te dão, você aceita. É como se você fosse um grande saco de lixo. Jogam comida em você e você come. Se esse padrão existe na tua cabeça, você tem um padrão de inferioridade. Você tem uma visão distorcida de quem você é. A tua identidade não está ainda pronta. Independente da sua idade, você ainda não solidificou a sua identidade, de quem você é. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E você aceita tudo e qualquer coisa que as pessoas te dão, que pode ser alimento, como pode ser ofensas. Uma pessoa que não tem uma identidade muito forte, que ela não sabe quem ela se ofende com qualquer coisa que as pessoas falam. Ou seja, a identidade dela não está boa. E você vai aceitar todo e qualquer alimento. Por quê? Às vezes para poder agradar. Para poder se sentir querido por aquela pessoa que está te oferecendo alimento. Só que se você faz isso daí, você está ligando ao seu corpo. Você está agredindo o teu corpo. Eu estou fazendo algo que é para agradar aquela pessoa, mas eu não estou fazendo algo que vai me agradar. Porque se você não está com fome, você continua comendo, você está agredindo o seu corpo. Pensa no seguinte, eu não sei com quem você trabalha, mas como que você se sente quando o teu patrão te coloca um monte de serviço para fazer? Sobrecarregado. Então é a mesma coisa, se você pensar por um momento, você tem um único estômago e intestino que são responsáveis para fazer essa digestão. Você deveria comer quando está com fome e então esperar com que o seu organismo fizesse essa digestão. Mas você não faz isso. Você come. Teu organismo já está cheio, teu estômago já está cheio. Você continua comendo. Passa algumas horas, você come de novo. Então o teu organismo ele nunca descansa. Se você tem um carro e você usa esse carro muito, vai dar uma hora que ele vai ter algum problema. Então tudo aquilo que é usado em excesso vai dar um problema. O teu estômago, se toda hora você joga alimento dentro dele e alimentos porcarias que não são nutritivos, que só causam dano ao organismo, uma hora ou outra você desenvolve alguma doença. A maioria das doenças que existem hoje em dia são causadas pelo excesso de alimento. Quanto mais alimento eu como, mais meu corpo tem que trabalhar. Quanto mais meu corpo tem que trabalhar, mais fácil ele ter um desgaste e ele vai acabar tendo algum problema. Então se você come em demasia, se você come muito, você está prejudicando o seu organismo. O seu organismo ele tem um momento para fazer a digestão. Então você come e dá um tempo para ele fazer a digestão. Você tem que dar um descanso para o seu corpo. Normalmente quem é gordo está nem aí para o corpo. E nem aí para os órgãos internos. Só que se uma peça do carro quebra, você vai lá e troca a peça do carro. Se um rim seu para de funcionar, se você tem um problema no estômago, não tem o que fazer, não tem troca de peça. E a troca de peça é muito difícil de encontrar. Então, se você não cuida da sua alimentação, se você não pensa exatamente no que você vai comer, se você não pensa em alimentos nutritivos, e se você ainda age feito uma criança infantilizada de 7, 8, 9 anos, mesmo tendo 40, 50, 30 anos de idade, uma hora ou outra, teu corpo vai entrar em falência. E quando o corpo entra em falência, você vai a óbito, você morre. Então você tem que parar de se tratar dessa forma. Você tem que começar a criar hábitos mais saudáveis. Você tem que começar a pensar em alimentos mais nutritivos para que possam alimentar o teu corpo. Além do que, eu não sei se você sabe, mas tudo é energia, nós somos energia. E o alimento também tem energia. O excesso de açúcar no organismo, ele tira a energia do teu corpo.
Quanto mais açúcar você tem no corpo, ou quanto mais farinha, mais pesado você fica, mais cansado você fica, mais desanimado você fica, com menos energia você fica. Então, se você parar para pensar, é uma burrice o que você está fazendo. Você está se matando. Então, talvez você não seja preguiçoso. Talvez você não seja uma pessoa desmotivada. Talvez você seja uma pessoa mal alimentada. Você come em excesso muita porcaria. E esses alimentos em excesso, essa porcaria que você come, ela suga a tua energia. Por isso que você fica desmotivado. Por isso que você se sente cansado. Por isso que você se sente desanimado. Por isso que você se sente sonolento. Então aquela pessoa que come pra caramba, normalmente, ela fica com sono. Por quê? Porque todo o sangue do teu organismo sai e vai ali pro seu intestino, pro teu estômago, para fazer essa digestão. Então é uma tendência natural você ficar com sono. Só que isso não é o normal. Você não é uma vaca. A vaca come o tempo inteiro, mas ela come grama, ela come capim. Seres humanos não podem comer o tempo inteiro. Nosso organismo não foi feito para estar comendo o tempo inteiro. Nosso organismo também não foi feito para comer doce o tempo inteiro. O doce não é um alimento natural, é uma criação humana. Então a gente tem que começar a buscar mais alimentos orgânicos, mais alimentos que vão nutrir o nosso corpo e não a nossa criança interior. Ok?